Olá meninas, tudo bem? Estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo do livro Seja Surpreendente. Hoje com a sessão 9, com o tema Como aceitar a si, compreender os outros e amá-los como são, sobre temperamento. Temperamento ou perfil comportamental define como cada pessoa pensa, sente e age. Entender e compreender cada um dos temperamentos é uma ótima maneira de melhorar e exercitar hábitos saudáveis, utilizando o temperamento no seu positivo. Para trabalhar o nosso temperamento, precisamos conhecê-lo e para isso é preciso o autoconhecimento e entender que ele é uma característica que nos acompanhará ao longo de toda a nossa vida. Necessariamente, nós não temos apenas um temperamento, podemos ter características de alguns temperamentos, mas com certeza tem um que é predominante, aquele que tem mais pontos com a sua personalidade, então esse é o seu temperamento. São 4 os temperamentos. Temos o sanguíneo, o colérico, o fleumático e o melancólico. Sanguíneo é um conversador nato. Seu lema é: vamos nos divertir. Ele é uma pessoa extrovertida, boa praça, fácil amizade. O colérico, ele é um fazedor nato. O seu lema é: eu posso fazer sozinho. Ele é extrovertido e gosta de projetos. O fleumático é um observador nato. Seu instinto é: para que me cansar? É uma pessoa introvertida e muitas vezes procrastina, deixa as coisas para depois. O melancólico é um pensador nato. E ele diz: se vale a pena fazer, faça direito. É uma pessoa introvertida e também gosta de projetos. E aí, você já fez um teste de temperamento? Já descobriu qual o seu temperamento? Qual o predominante na sua vida? Qual aspecto dele te agrada? E qual aspecto você acha que deve ser transformado e mudado? É sobre isso que nós vamos continuar conversando. Vamos ter 4 pontos. O primeiro ponto que nós vamos falar é: por que estudar temperamentos? Os temperamentos, eles nos afetam em todas as coisas que nós fazemos, todas as nossas relações, todos os nossos comportamentos. Então é muito importante a gente entender os temperamentos para entender a nós mesmos e as outras pessoas. Os comportamentos, os temperamentos também, eles não nos impedem de fazer nada. Estudando então sobre temperamento, você vai ver isso. Você pode fazer tudo, você pode ser tudo. Tem pessoas de todos os temperamentos, em todas as áreas, todas as profissões, todos os relacionamentos. Então tá aí. O segundo ponto que nós vamos falar é possíveis origens do temperamento. Onde surgiu essa coisa de temperamento? Nós sabemos que o homem foi criado perfeito, corpo, alma e espírito. Em Gênesis 1, 26, 27, fala: façamos o homem à nossa imagem conforme semelhança. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. No 31, Deus diz que tudo que ele fez era muito bom. Então Deus fez o homem perfeito, igual a ele, e ele fez o homem e era bom. Então, só que, por que o temperamento? O pecado resultou em morte para o homem e isso nos afastou do plano original de Deus e perfeito. Em Romanos 5,12 diz: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo, com o pecado a morte, o pecado passou para todos os homens, porque todos os homens pecaram. Então, por isso, segundo ponto aí do 2, o pecado afetou toda a humanidade. Quando o homem pecou, todo o seu ser foi afetado. O corpo passou a morrer. O espírito morreu imediatamente. Então, em Efésios 2:1 diz: vocês estavam mortos nas suas transgressões e pecados. A alma, mente, emoções e vontade se tornou desequilibrada, resultando então em diferentes temperamentos. O emocional sanguíneo, o cheio de querer colérico, o cheio de querer contido, o fleumático, o mental, o melancólico. Nosso terceiro ponto: temperamentos e relacionamentos. Jesus deve ser o centro dos nossos relacionamentos.
Em Eclesiastes 4, 9 e 12 diz, é melhor ter companhia do que estar sozinho. No finalzinho diz, um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Jesus precisa centralizar todas as nossas relações. Assim todos serão fortes e duradouras. Para amar os outros, devemos nos aceitar. Jesus diz, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a esse mandamento, é ame o seu próximo. Devemos nos contentar conosco. Isso vem através de um relacionamento com Deus. Em Salmos 139, 14 diz, eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Muitas vezes não enxergamos as nossas forças, qualidade, não nos aceitamos como somos e desejamos que fôssemos diferentes. Isso é o mesmo que dizer que Deus cometeu um erro ao nos formar. Agradeça a Deus pelo jeito que você é. Somos diferentes das outras pessoas e está tudo bem com isso. E vamos mudar as nossas expectativas a respeito de nós e do outro. Como amar os outros? Devemos compreendê-lo. Ao iniciarmos uma relação, seja no casamento, amizades, ambiente profissional, de igreja, familiar, temos às vezes uma atitude positiva e animadora da outra pessoa. Com o passar do tempo, as relações vão, às vezes, se desgastando e então aquele pensamento positivo já não é mais. O sanguíneo que nós achávamos espontâneo, agora é irritante. O colérico que achávamos decidido, agora é autoritário e mandão. O fleumático, que nós achávamos despreocupado, tranquilo, agora achamos preguiçoso. E o melancólico, que era meticuloso, nós achamos agora um chato. Em vez de mudar a outra pessoa, precisamos mudar as nossas expectativas. Não espere que todas as outras pessoas mudem ou sejam iguais a você, pensem iguais a você, ajam iguais a vocês. Provavelmente elas não serão assim. Precisamos uns dos outros como eles são, para sermos tratados e ter essa beleza que é a humanidade. Então, o nosso quarto ponto é sobre temperamentos e pecado. Como tendemos a pecar? Fraquezas colocadas em prática se tornam pecaminosas. Todos querem, mas nem sempre conseguimos as coisas do nosso jeito. A forma como cada temperamento reage a essas situações demonstram então e se tornam pecado. O sanguíneo, ele quer do jeito divertido. Ele vive o momento e muitas vezes não tem domínio próprio, se as coisas não saem do jeito que ele quer. E na Bíblia, em 1 João 3, 9 diz, todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. É difícil reconhecer o pecado porque não querem pensar sobre isso. Passou, para ele já está resolvido. O colérico quer tudo do seu jeito. A essas pessoas faltam amor, são controladoras, por serem mandonas e diretas, o que fazem, dizem, pode ser pecado. Efésios 4:26 diz, quando vocês ficarem irados, não pequem. O fleumático quer o caminho mais fácil, pessoas sem motivação. O pecado pode estar não apenas naquilo que fazem ou dizem, mas naquilo que não fazem. É o pecado da omissão. Tiago 4:17 diz, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. O melancólico quer o jeito certo, conforme sua definição de certo. Então, em Romanos 14:23 diz, e tudo que não provém da fé é pecado. O pecado delas mostra aquilo que elas não acreditam. Então, elas não têm fé de que elas podem fazer e que Deus pode transformá-las. Fraqueza não é pecado. Então, a fraqueza não é pecado, a menos que nós venhamos sucumbir e pecar por causa das nossas fraquezas. Ela é um sinal de alerta às nossas tendências pecaminosas. Geralmente nós pecamos por causa das nossas fraquezas. Por isso é importante reconhecermos o nosso ponto fraco. Fraqueza não é desculpa para pecar também.
Não podemos admitir que um sanguíneo seja indisciplinado, desorganizado. Ah, porque eu sou assim. Não podemos. Um colérico ser mandão, grosseiro, sarcástico, também não podemos admitir. Isso é pecado. Um fleumático ser preguiçoso, teimoso, procrastinador, tudo deixa para depois. Isso pode se tornar pecado, a sua fraqueza. E um melancólico ser negativo, temperamental e difícil de agradar. Isso também pode se transformar em pecado, o que é uma fraqueza que deve ser trabalhada. O nosso quinto e último ponto é: precisamos do Espírito Santo. Deus chama os temperamentos descontrolados de carne. A carne é a nossa natureza, sem o Espírito Santo e dominada pelo pecado. Ela vive em nossas fraquezas. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Para vencermos nossa carne, precisamos do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo habita em você. Sem o Espírito Santo, não há esperança de vencermos nossas fraquezas. Somente Deus consegue mudar as pessoas e a nós. O Espírito Santo precisa ser produzido. Ele é fruto e precisa ser produzido. O fruto do Espírito na nossa vida. O Espírito Santo produz fruto para superarmos qualquer fraqueza da nossa carne. Em Gálatas 5, 22, 23 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paciência, paz, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O sanguíneo precisa do fruto da temperança, o autocontrole. O colérico precisa do fruto do amor e da paciência. O fleumático precisa do fruto da verdadeira paz interior que vem de Deus. E o melancólico precisa do fruto da alegria. Deus nos limpa e nos poda para sermos mais frutíferos. Deus nos aceita como somos, mas não quer que fiquemos assim. Para que produzamos frutos espirituais, Ele nos limpa e nos poda. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. João 15, 1 e 2. O Senhor usa pessoas e circunstâncias para podar cada temperamento, a fim de que dê mais fruto. O sanguíneo, Deus usa tentações para produzir autocontrole. O colérico, Deus usa pessoas lentas, atrasos para produzir paciência. O fleumático, Deus usa conflitos ou pessoas infelizes para produzir a verdadeira paz interior. O melancólico, Deus usa pessoas imperfeitas e situações para produzir a alegria do Senhor. Em Salmo 119, 71 diz: foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. Deus olha para você e diz: eu vejo Jesus aí e tenho que trazê-lo para fora. É nisso que está o valor de compreendermos o nosso temperamento, confiando que Deus usará as tribulações para nos poldar e para que sejamos cada vez mais semelhantes a Ele, para também nos transformar em mulheres surpreendentes, com relacionamentos surpreendentes. Cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus.